E daí a gente começa daí com a palestra do Franco, pode ser? Uhum. Então, boa tarde aí a todos e todas da turma da IC, Saúde da Criança, e a todos os convidados ou quem for entrando aí para nossa palestra, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos ter duas palestras, uma com o Franco Souza Cabral e outra com o Igor Marçal Mena. Falei certo? É Marçal, Isso. né? Uhum. E a ideia é que eles apresentem o que eles pesquisam, tá? E que vocês possam fazer perguntas e interagir também. Então, durante a apresentação, se vocês tiverem alguma dúvida, né, peçam para fazer essa pergunta, e no final a gente vai ter como abrir para vocês fazerem perguntas para os palestrantes. A gente vai começar com a palestra do Franco e depois a palestra do Igor. Eu já queria agradecer em nome da equipe da IC a presença de ambos, né? A gente já está há um tempo querendo fazer esse encontro, mas por conta da gente ter as aulas de estatística ali no programa, a gente não conseguiu marcar. E a gente estou avisando para todos, né, que as palestras serão gravadas, tá? Ficarão gravadas aqui, para que vocês saibam que na fala de vocês também isso vai estar sendo registrado, tá? Para vocês ficarem confortáveis. Então, vamos começar? Então, o Franco é biólogo, né? Faz doutorado em fisiologia, vai fazer uma palestra bem interessante para gente. E daí agora eu vou passar a palavra para o Franco, mas vou ficar aqui de olho. Se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa, podem mandar no chat também. Então, boa tarde, gente, tudo bem? Muito prazer. Ah, eu tô até... Bom, começa a falar, começa a bater um pouco de ansiedade e um pouco de orgulho também, porque esse é um momento interessante a gente poder conversar. Não são dados das minhas pesquisas, mas são dados que orientaram a minha tese, que ajudam a construir a minha ajudaram, né, a construir a minha tese e espero que a gente consiga lá em 2026, quando for defender, apresentar algo parecido, né? Apresentar algo que corrobore pelo menos o que a literatura está mostrando para gente. Então, eu vou começar a compartilhar com vocês. Deu uma travada, né? Aham. Não está no slide inicial ainda, está no slide que tem gráficos. Muitos Tá. gráficos. Deixa eu parar de compartilhar e voltar, então. É que o Uhum. computador está querendo travar. É porque o Teams ele é pesadinho mesmo. Uhum. Tirando um pouco de janela, que tem um monte de janela aberta. Ah, tipo, tipo quando eu vou fazer as reuniões de cena, né, meninas? Fico eu, cadê a janela que eu tenho que abrir? E, bom, talvez seja como seja uma moeda um pouquinho diferente, nem todo mundo está acostumado. Se vocês ouvirem um termo, alguma coisa que vocês não viram ainda, não estão acostumados a ouvir, por favor, parem e perguntem, tudo bem? A intenção é que no final da nossa conversa as coisas façam sentido. Isso, e quem tiver sem microfone ou preferir colocar no chat, coloca no chat que eu faço essa mediação aí da dúvida. Agora apareceu, né, Tá professor? aparecendo, aham. Só precisa colocar na formato de apresentação. Não, não é esse. Não está querendo abrir. Era aquele mesmo, aquele ícone. Do ladinho do menos ali. É aqui mesmo, tá certo. Uhum. Aí mesmo. Então, a pergunta é, será que é depressão, é ansiedade, ou será que é o neuroticismo, né, que é uma característica nossa, uma característica de personalidade, que representa uma certa suscetibilidade ao estresse? Por que que isso é importante, né? Por que que essa pergunta seria importante? Ah, nós, o Brasil, somos o país mais ansioso do mundo, né? Somos o país que mais tem casos e diagnósticos de ansiedade no mundo todo. Chega a 10% da população, né? É bastante coisa. E também, dentro da América Latina, somos o país com a população mais depressiva. Obviamente que isso deu uma piorada depois da pandemia, né? Mas, enfim, a nossa saúde mental já era
uma certa preocupação, né? Uma doença que incomoda. E eu gostaria de perguntar para vocês, o que vem à mente de vocês quando vocês pensam em ansiedade e depressão? E agora vocês podem falar, podem participar. Vale a professora falar também? Pode falar, todo mundo pode participar. Eu penso em sofrimento. Uhum. Sim. Geralmente as pessoas acabam, a primeira coisa que vem realmente a, são os sinais e sintomas, opa, passou, são os sinais e sintomas dos transtornos, né? Então, o sofrimento, então, irritabilidade, angústia, desânimo, dificuldade para dormir ou dormir muito, né? A falta de motivação, que é bem característica do humor desmotivado. Quando a gente pensa em ansiedade também, talvez os primeiros sintomas que vêm são os emocionais, né, que é a agitação, o nervosismo, mas os sintomas físicos atrapalham bastante, né? Então, náusea, tontura, falta de ar, o aumento da frequência respiratória, né, a pessoa tem que ficar puxando mais o ar porque parece que o ar não chega, ataque cardíaco e parece que o coração está na garganta, né, está apertando. Esses são todos sinais e sintomas e que atrapalham bastante o paciente. Eu, inclusive, sou um paciente depressivo, enfim, eu controlo, recebi alta farmacológica, mas tenho que cuidar dos meus hábitos, enfim, cuidar da minha dieta de sono, da minha vida mesmo, dos meus hábitos de vida para conseguir lidar com a depressão do jeito mais saudável possível. Muitas pessoas também pensam em estresse, porque o estresse é um fator importante desses transtornos, né? Não é obrigatório, mas geralmente transtornos de humor, que é o que a gente estuda, tem a ver com o estresse. E aí, já que uma boa parte do público que está assistindo hoje ah, são alunos de saúde coletiva, da saúde pública, quando a gente fala em eventos estressores, uma boa parte desses eventos estressores entre nós, humanos, acaba envolvido, de uma certa forma, com os determinantes sociais da saúde. Então, por exemplo, a gente vê na reportagem ali, e isso na literatura muito bem definido, né, que a nível de renda, a questão portanto, a pobreza, desemprego, questões envolvendo conflitos dentro de família, enfim, términos de relacionamento, consumo de álcool, tudo isso tem a ver acaba facilitando ao paciente acabar desenvolvendo transtornos depressivos ou transtornos de humor. E aí, essa área que vocês entendem melhor do que ninguém, né? É a área da saúde coletiva, de entender os determinantes sociais de saúde e entender como eles podem prejudicar, apesar que talvez saúde coletiva, diferente de saúde pública, não esteja tão centrado na doença, né? Mas, enfim, a entender como a doença acontece e a tentar evitar que a doença aconteça. Ah, e aí, se você não, mesmo que não tenha uma questão tão só do controle dos sintomas, tem inclusive preocupações econômicas envolvidas, né? Quando a gente pensa em saúde pública, a gente acaba pensando que gera sofrimento, mas gera perda econômica, inclusive. A depressão e a ansiedade, segundo esse estudo aqui da USP, da Unifesp, é a terceira maior causa de afastamento laboral do país, ou seja, atrapalha, né, atrapalha realmente a vida das pessoas, além ah, do sofrimento subjetivo, né? Seja por questão do absenteísmo, quando as pessoas faltam ao trabalho, ou no presenteísmo, que é quando as pessoas efetivamente estão no trabalho, mas não rendem, estão só lá de corpo presente. E isso gera uma perda de produtividade de mais ou menos $1 trilhão por ano. É muita coisa. Ao passo que ah, existem estimativas de que a prevenção retorna para o país que investe $4 para cada dólar investido. Ou seja, vendendo o nosso peixe aqui, vendendo o meu peixe,
prevenir que o transtorno se agrave, prevenir que o transtorno chegue ao cidadão, acaba fazendo com que o governo economize dinheiro. Isso é um pouco, eu acredito que isso seja um pouco importante, né? Enfim, a gente não está, as mil maravilhas não estão nadando dinheiro. Mas aí vem uma pergunta que sai um pouco desse métier e vem mais para a fisiologia. Porque eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que são expostas ao estresse constantemente, a estresses inimagináveis para a maior parte das outras pessoas, e não desenvolveram nem depressão, nem ansiedade. Ao passo de pessoas que não passaram por um estresse tão intenso assim, ou pelo menos de fora esse estresse pareceu não ser tenso, a gente não sabe o que acontece dentro da cabeça das pessoas, né? Mas enfim, de fora pareceu não ser um trauma muito grande, e essas pessoas apresentam um transtorno, né? E aí esse link entre a existência ou não, a presença do estresse e o desenvolvimento propriamente do transtorno talvez seja como eu e, enfim, como nós fisiologistas possamos colaborar com a discussão. Então, para quem não está habituado, existe um conceito, talvez um conceito fundamental da fisiologia, que é a homeostase. A homeostase não é uma questão de um ponto de equilíbrio, mas a gente considera como uma faixa de equilíbrio em que o corpo funciona da sua melhor forma possível, um funcionamento ótimo. Obviamente, a questão do ambiente intrínseco ou extrínseco, né, ou seja, interno do nosso corpo e externo, nunca são constantes, eles sempre vão estar se modificando. E isso acaba sendo traduzido para a gente como estresse. Então, por exemplo, homeostático para a gente um determinado nível de sangue no açúcar, de glicose no açúcar, um determinado pH do nosso sangue, uma determinada temperatura do nosso corpo. Mas nem sempre isso é constante. Por exemplo, a gente acordou aqui hoje com... não, hoje não foi tão intenso, mas ontem foi mais. A gente acordou com uns 11, 12 graus. Na hora do almoço estava 25. Depois voltou para os 16, mais ou menos lá no final da tarde. Ou seja, isso gera um estresse porque a temperatura externa interfere na nossa temperatura interna. Como que o nosso corpo vai responder? Ele não pode ficar variando tanto assim, porque essa variação na temperatura atrapalha a nossa hemostase, atrapalha o funcionamento do nosso organismo. Então, ele recruta respostas alostáticas, ou seja, a alostase, que são respostas do nosso corpo para que a gente consiga voltar para o estado de homeostase. Isso parece muito fisiológico, mas acontece também nos transtornos do humor ou no nosso estresse mais subjetivo. Porque o que acontece? Vamos dizer que você trabalha num lugar onde o chefe é abusivo. Então, constantemente você vai estar sofrendo o abuso psicológico do seu chefe, ou seja, você está homeostase porque você chega bem, mas aí leva uma patada de graça. Você vai ter que voltar a trabalhar, então vai ter todo um processo para passado aquele estresse, você voltar à homeostase e beleza, voltou ao normal. Mas uma, duas, três, um momento o corpo já está tão cansado que ele não consegue mais voltar ao normal. Quando ele não consegue mais voltar ao normal, aí vem alterações fisiológicas e comportamentais que podem ser diversas. É a resposta possível que o nosso corpo teve, mas não é a melhor resposta para que a gente volte ao normal. Quando surgir isso, podem surgir os nossos transtornos de humor. E aí, isso vale com, enfim, com esse estresse social, vale com a questão de não saber se a gente vai conseguir comer ou não, questão de adaptação à ausência de uma pessoa, e enfim, isso gera alterações fisiológicas e comportamentais. Algumas pessoas conseguem voltar, outras não. Travou o slide. Não, acho que é porque eu apertei. Mudou, né? O que acontece dentro do nosso organismo para que algumas pessoas consigam, apesar dessa repetição de respostas alostáticas ou da intensidade alostática muito grande por conta de um estresse muito grande, voltar à homeostase e algumas pessoas acabarem desenvolvendo o transtorno, é uma pergunta que ainda paira, a gente ainda não sabe responder completamente.
mas leva a gente a entender que existem pessoas que são mais suscetíveis ao estresse do que outras. E aí a manifestação desse estresse, na forma de transtorno, é que a gente vai acabar chamando de transtornos de humor, por exemplo, como ansiedade e depressão. Então, para a gente conseguir responder essa pergunta de por que algumas pessoas conseguem voltar a homeostase e algumas pessoas acabam desenvolvendo transtorno, a gente tem algumas perguntinhas. Primeiro, será que a personalidade do sujeito afeta a sua suscetibilidade ao estresse? Segunda, a gente pode testar isso em modelos animais também, ou será que isso acaba ficando só em humanos? Essa é uma discussão que não tem resposta, né? Mas, enfim, eu, como sou da área da ciência básica, acabo tendo mais uma permissividade, né? Será que existem biomarcadores que ajudem a gente a prever essa característica e a sua suscetibilidade? Ah, e aí eu dou um spoiler, né? Será que o receptor 1 do CRF acabaria envolvido com isso? É, mais um spoiler, esse é inclusive o tema da minha tese. E aí, talvez o que mais interesse para esse, né? Como se ajudaria no acompanhamento de crianças e na promoção de saúde ao longo do desenvolvimento dessas crianças, né? Porque, afinal de contas, isso tem que. A gente está no laboratório, mas a gente produz conhecimento para alguma coisa. E a intenção é que ele sirva para as pessoas estarem bem. Aqui, notem que tem dois artigos que a gente vai usar, vai ver modelos animais. E a gente tem que fazer algumas. Nem todo mundo está acostumado com o trabalho em modelos animais, então fazer algumas reflexões. Quando a gente fala em humano, a gente pode falar mais tranquilamente em personalidade, né? Então a gente vai falar que essas pessoas apresentam neuroticismo e pessimismo, né? Ou seja, a tendência a a supervalorizar a punição e a recompensa ficar menos importante, né? Então, é aquela pessoa que sempre leva para o lado negativo, porque ela tem dificuldade em realmente perceber coisas tão boas, né? E a gente pode dizer que essas pessoas são, sim, ansiosas e depressivas, porque elas declaram: eu estou ansioso, eu estou depressivo. Quando a gente fala em modelos animais, a gente tem que ter um certo cuidado, porque apesar de a gente poder separar em personalidade, a gente ainda traça como traços de personalidade. Então, quando a gente vai falar, não vai falar em neuroticismo e pessimismo, né? Porque isso é meio subjetivo, mas um traço de ansiedade, ou ansiedade de traço, que é diferente da ansiedade de estado, e a gente vai discutir isso em algum momento da apresentação. E os comportamentos também não, eles não são ansiosos depressivos, né? Porque, enfim, para isso tem que declarar, mas os animais apresentam comportamentos tipo ansiosos e tipo depressivos. Isso é uma classificação importante porque para, enfim, evitar a confusão na interpretação dos dados, né? Para os dados serem, a gente conseguir fazer a translação dos dados, mas sempre respeitando a diferença entre os animais, entre modelos animais e modelos não clínicos. E aí vem a primeira pergunta, né? Será que a personalidade do sujeito afeta a sua suscetibilidade ao estresse? Aqui o ratinho depressivo, né? Se perguntando se ajuda ou não. Então, uma boa forma dessa análise seria compreender como erros de predição, né, o que a gente conhece, ou na neurociência que a gente conhece como erros de predição, afetariam decisões futuras. Erro de predição é o seguinte: eu tenho uma expectativa acerca de um evento. Esse evento acontece e eu tenho uma experiência em relação a ele. Será que essa diferença entre a minha expectativa e a minha experiência vão afetar decisões futuras? Para isso, esse estudo na Science Advances, né, de psicologia, acabou se perguntando entre alunos de química, né, se alunos com mais ou menos níveis de ansiedade tinham problemas de aprendizado. Então, o teste era mais ou menos o seguinte: eram alunos em química geral, química orgânica 1 e 2. Ou seja, tudo matéria bem tranquila, assim, né? E aí eles faziam as provas ao longo do semestre, eram 4 provas. Assim que eles terminavam a prova, eles eram comprometidos a indicar
para os pesquisadores a nota que eles esperavam ter tirado naquela prova, numericamente. Puxa, foi muito bem, então acho que eu vou tirar um 8. Não foi bem, eu vou tirar um 6,5, por exemplo. Passava o tempo e os professores dessas disciplinas eram meio que mancomunados, né, com os pesquisadores. Eles informavam os pesquisadores que as notas tinham saído e os pesquisadores informavam os voluntários que a nota tinha saído. Os voluntários, então, linkavam, acessavam o link, viam a nota e reportavam essa nota para os pesquisadores. A diferença entre o que você achava que tinha tirado e o que você realmente tirou é o erro de predição. Além dessa questão de medir o erro de predição, ah, foram feitas análises, então, desse erro de predição de acordo com a, de acordo com a nota esperada e a nota observada, e foram feitas pontuações psicométricas para tentar entender a personalidade da pessoa, segundo o inventário do Big Five, e para tentar entender possíveis transtornos de ansiedade, né, com o GAD-7. E aí fazer comparações entre as notas das pessoas nos erros de predição e a personalidade e sintomas de ansiedade. E o que eles viram foi o seguinte: na população geral do estudo, a acurácia, que eles chamavam, ou seja, a proximidade entre o que era a expectativa da nota e a nota realmente tirada, foi aumentando ao longo das 4 provas, ou seja, os alunos realmente aprenderam a se conhecer e a perceber o quanto eles realmente tinham tirado na prova depois de sair da sala. E quanto maior a nota que eles tiravam na prova anterior, melhor o aprendizado deles na próxima, melhor o resultado deles, ou menor o erro de predição na próxima prova. Ou seja, recompensas muito positivas eram muito melhores do que recompensas negativas na hora do aprendizado. Acho que nem já falava isso, mas enfim. Isso na população em geral. Mas aí, os alunos que tinham o que eles chamaram de acordo com o Big Five, uma emotividade negativa, ou seja, que tinham neuroticismo, ao longo do tempo, pioraram sua acurácia, pioraram o seu aprendizado. Então, aqui está a NN, que é a emotividade negativa. E aqui, então, a gente pode perceber que todos os alunos acabaram tirando nota aqui no que não tinha o erro de predição, eles acabavam chutando uma nota menor, porque eles realmente achavam que eles iam piores do que eles realmente eram. Perceba. Ah, então, em azulzinho, a emotividade negativa baixa, e em roxo a emotividade negativa alta. E aqui o erro de predição. Os alunos que tinham a baixa emotividade meio que seguiram dentro da média de erro de predição, ou seja, eles erraram um pouco. Os alunos que tinham alta emotividade negativa tinham um erro muito grande, ou seja, eles chutavam para muito mais ou muito menos, eles erravam mais o quanto eles tirariam em nota. E não foi, então, aqui, né, de acordo com o score na emotividade negativa, então, os roxinhos que tinham mais negatividade, digamos assim, na sua emoção, eram os que tinham a pior acurácia, efetivamente. Independentemente da valência, ou seja, eles tiravam para mais ou para menos, mas o que importava eles erravam mais. E olha só, aqui a gente vê uma coisa importante. A, a valência, ou seja, do lado direito a gente está vendo, eu não estou conseguindo pegar o cursor, deixa eu tentar. Em opções de ponteiro. Isso. Isso, aqui. Aqui é sobre a valência, ou seja, você errava para menos ou se você errava para mais. Isso não teve diferença entre os grupos.
Mas, e aqui estava o tamanho do seu erro, se você errava mais do que, se você errava pouco ou se você errava muito. Erros pequenos eram mais percebidos em pessoas com baixa emotividade. Ou seja, eles acabaram sendo afetados menos porque o que importava não era a valência, mas o fator de incerteza, que certamente, como diz, pessoas ansiosas lidam muito mal com incerteza, né? Para eles é melhor a certeza do sofrimento do que a incerteza se vai sofrer ou não. E aqui, então, fizeram a questão da interação, né, entre a baixa emotividade na baseline, a avaliação do erro de predição e os transtornos de humor. E o que a gente viu é que, sim, pessoas que já tinham uma emotividade, tinham mais neuroticismo e tinham problemas no aprendizado, acabaram desenvolvendo mais sintomas ansiosos do que o resto da população. Portanto, sim, indivíduos com maior neuroticismo, ou seja, mais pessimistas, apresentam mais pessimismo defensivo, né, como o próprio nome diz, e uma dificuldade maior do aprendizado diante das incertezas. Isso pode ser porque eles parecem estar mais propensos a transtornos ansiosos, ou seja, essa dificuldade de saber o que vai acontecer e esse medo do que pode acontecer, esse pessimismo defensivo, né, dificulta a tomada de decisão deles em oportunidades futuras. E será que a gente conseguiria ver isso em modelos animais? Vamos lá, esse aqui é um teste que é muito engenhoso, né? Enfim, dá um certo trabalho, feito com camundongos, mas acho que fala um pouco sobre a gente também. Então, primeiro, os camundongos eram C57, os mesmos animais que eu trabalho no meu doutorado, que são os ratinhos black, eles são pretinhos, camundonguinhos, pretinhos, bem pequenininhos. Eles passaram pelo mesmo modelo de estresse que o meu, que é a derrota social. Então, como funciona? Primeiro tem a derrota social propriamente dita, em que o black, o camundonguinho preto, é colocado na caixa moradia, ou seja, o território de um camundongo branco que é maior do que ele, maior e mais agressivo. Obviamente, o coitado do CD1, aqui no caso, que é essa outra linhagem, vai sentir que a sua caixa moradia está sendo invadida e vai defender o território. Vai defender esse território agredindo o invasor, que foi que a gente colocou lá, não foi ele que quis invadir, mas tudo bem. Isso por 5 ou 10 minutos, dependendo do modelo. Passado esse período de interação física, ele é colocado desse outro ladinho da caixa. Mas aí, ou seja, não tem interação física propriamente dita, ele vai deixar de ser agredido. Mas ainda tem interação entre os sentidos, ou seja, ele vai ver o agressor, ele vai sentir o cheiro do agressor, ele vai ouvir o agressor. E o agressor vai ver ele e, de certa forma, vai intimidar ele ao longo das outras 23 horas e 55 minutos. Isso é repetido por 10 dias. O nome desse tipo de estresse é estresse por derrota social crônica. Depois de um tempo, a gente coloca esses animais que foram agredidos perto de um outro suíço ou de outro CD1 branco, mas que é desconhecido. E mede por um tempo o tempo que ele fica na zona de interação, ou seja, tentando interagir com esse camundongo branquinho que parece os que agrediram ele, ou e no tempo na corner zone, que seria a zona do cantinho, que é onde ele vai ficar quando ele está intimidado. Passado esse tempo, passado esse teste, eles fizeram a divisão em 3 grupos. Grupo controle, que não sofreu esse estresse, ou seja, eles não sabem o que é estresse na vida. O grupo suscetível, que sofreu esse estresse e ficou muito pouco tempo na zona de interação, preferiu ficar explorando as outras áreas ou na área do cantinho ali. E o grupo resiliente, que sofreu esse estresse, mas não ligou para ele e continuou tentando interagir por mais tempo com o camundongo branquinho. Aí fizeram, então, a gente consegue fazer essa separação de acordo com o índice de interação social, né? E o que eles perceberam os animais suscetíveis tiveram muito pouco tempo de interação social.
enquanto os animais resilientes e controles tiveram um tempo de interação social relativamente parecidos. Ou seja, a derrota social para os resilientes não teve efeito, é como se eles não tivessem sofrido estresse. E aí vem o teste propriamente dito, que é um teste para tentar medir arrependimento dos animais. Meu Deus, senhor, quando animais se arrependem, a gente não consegue saber se eles se arrependem de verdade ou não, porque infelizmente eles não contam pra gente. Mas a gente pode medir isso. E esse teste é uma forma. Primeiro os pesquisadores encontraram o valor subjetivo das recompensas. Então aqui tinha 4 recompensas diferentes aqui. A raçãozinha, eles ficavam o dia inteiro sem comer, e aí depois passavam as outras 23 horas e 1 hora por dia ficavam nesse labirinto aqui. Durante essa 1 hora era o momento do dia em que eles poderiam se alimentar. Eles tinham 4 rações diferentes: uva, banana, chocolate e a ração deles normal. Por um tempo, primeiro, os pesquisadores analisaram qual era a preferência deles. Então, o que eles mais gostaram foi de banana, depois chocolate, ração normal, e o que eles menos gostaram foi uva. Com isso, de acordo com o valor subjetivo, eles delimitaram o preço, porque, enfim, assim que vocês vão ver no vídeo, cada vez que o animal entra aqui nessa zona de oferta, ele tem sinais ambientais, então o risquinho, a sinalização ambiental aqui e um bip diferente, uma música diferente, para eles saberem que essa área aqui é do chocolate, essa é da banana, essa da uva e assim por diante. E acabaram vendo o tempo, o preço. Qual que é esse preço? O tempo que o animal tem, porque o animal tem um tempo limitado, é 1 hora só para ele comer ao longo do dia inteiro. Se ele ficar esperando muito tempo para liberar a comida, ele está gastando muito tempo, ou seja, está gastando muito dinheiro. Se ele ganha comida rapidinho, ele está economizando tempo, ou seja, ele estaria economizando o seu dinheiro. E, portanto, o preço foi feito de acordo com a média do tempo que os animais esperaram aceitaram ficar esperando para receber essa recompensa. E aí tinha a primeira violação econômica, que é negar uma oferta barata e logo em seguida aceitar uma oferta cara. Desculpa, gente, o carro do sonho está passando aqui em casa, se vocês ouvirem. E a segunda violação é aceitar uma oferta mais cara em seguida de ter negado uma oferta cara. Ok? Franco, eu não entendi muito bem. Tudo bem, a gente vai assistir um vídeo mais ou menos para vocês verem como acontece. Eu não estou conseguindo agora abrir aqui. Eu acho que você vai ter que tirar esse apontador a laser. Isso. Voltou. Obrigado, prof. Nada. Então, o animal entrou. Ó, perceba, ele entrou na região de um dos prêmios. Esperou 6 segundos, que foram liberados, que foi o custo da comida, foi premiado, ganhou comidinha. Entrou no restaurante e aceitou pagar o preço dele, com chocolate. Foi para banana, 13, foi muito caro. 15, não quis esperar. Não quis esperar também, tá muito caro. Muito caro, não vale a pena esperar. Opa, a banana que eu gosto. Tá valendo o preço. Aceitei pagar, foi recompensado com banana. Ok, foi recompensado. Estou esperando ainda, inclusive, mas enfim. Entrei na zona da ração normal. 16, ok, aceitável, aceitável, vamos lá. Não, tá ficando caro. Não quero. Desisti. E assim foi basicamente o teste. Ok, então quando a gente vê o primeiro tipo de avaliação de violação econômica, ou seja, aquele que desiste do caro, do barato, e logo em seguida aceita o caro, porque, puxa vida,
eu perdi um barato, então eu não posso perder essa próxima oferta. Os únicos que quem mais cometeu isso de forma significativa foram os animais suscetíveis ao estresse, mostrando que animais suscetíveis ao estresse provavelmente têm uma maior dificuldade em lidar com esse arrependimento. Então, por terem desistido do barato anteriormente, eles vão aceitar a primeira coisa que aparece porque eles estão arrependidos de ter perdido aquilo. Por outro lado, aqui em azul a gente vê os animais. Aqui é o gráfico, essas curvas, dos que aceitaram a segunda violação econômica, que é pegar um caro, mesmo depois de ter negado um caro anteriormente. E quem mais cometeu essa violação foram os animais resilientes. O que mostra pra gente que os animais resilientes meio que batem o pé firme e falam: não, é isso que eu quero, eu vou pagar o preço que for necessário. Por outro lado, os animais que são suscetíveis acabam sendo mais, acabam sofrendo mais com o arrependimento. Puxa vida, eu já perdi uma oportunidade, eu não posso perder essa. Portanto, assim, a gente pode perceber que não há apenas diferentes fenótipos em relação ao manejo do estresse, mas que esses fenótipos, ou seja, essas apresentações, essa forma como a gente percebe essa forma de lidar com o estresse, apresentam diferenças em relação ao processamento das experiências prévias. E como essas experiências prévias, como o que aconteceu antes na vida deles, vai modificar as decisões futuras. E será que existem biomarcadores que ajudam a gente a prever esse fenótipo, essa apresentação e a consequente suscetibilidade? Existem muitos, né? Existe, por exemplo, alguns genes específicos ligados à serotonina, mas ainda não está bem claro isso. Genes próprios das mitocôndrias, que são, para quem não lembra, as mitocôndrias são as organelas dentro das células que produzem a nossa energia, né? Que é onde tem lá a expressão oxidativa, enfim, fotoprodução oxidativa. Tem o CREB, né, que é uma forma de proteína, uma expressão que uma sinalização parácrina, ou seja, sinalização célula de uma célula com a célula que está do lado. Mas se eu fosse chutar, eu chutaria em alguma coisa que está ligada com o estresse diretamente. Quando a gente pensa em estresse, ou no hormônio do estresse, provavelmente vocês ouviram de forma indevida, porque isso está meio banalizado, mas enfim. Sempre que a gente pensa em estresse, a gente pensa em cortisol, certo? Ou no caso dos roedores, corticosterona. O cortisol é resultado desse eixo aqui, o eixo que a gente chama de HPA. HPA porque é hipotálamo, aí o A, ainda dentro da hipófise, é da glândula pituitária, por isso o P, e o A da glândula adrenal, ou glândula suprarrenal, que é quem produz o cortisol. Mas quem dá a primeira ordem para que a gente produza o cortisol é lá o hipotálamo, liberando o CRH ou CRF. E ele só libera isso quando ele recebe do resto do nosso corpo sinalização de que algum evento estressante está acontecendo. E para responder esse evento estressante, porque o cortisol, apesar dele ser tratado hoje em dia como vilão, ele é importante para que o nosso corpo consiga responder ao estresse, ele libera o CRH. E o nosso encéfalo tem bastante receptor específico, ou específico para o CRH, que é o CRH, ou CRF-R, né? Na versão 1 e 2. Quem vai ver é o 1. Tá? O que é um receptor, Franco? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Bom, células se comunicam de forma bioquímica, né? De forma de hormônios, assim como remédios, enfim. Esse hormônio vai correr a corrente sanguínea ou vai correr o meio de cultura dele, onde ele está, essa substância química, e vai dar a sinalização para a célula de acordo com um receptor, como se fosse a mensagem do WhatsApp que chega naquele número específico, ok? Cada tipo de mensagem só vai chegar do WhatsApp, só vai chegar no número específico. Ele não vai chegar nos outros números, porque os outros números não vão reconhecer só aquele receptor específico. Isso é um receptor de membrana, ok? Acho que deu para entender, né, prof? Sim. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode perguntar ou colocar no chat também, viu? Aí deu Uhum. para entender sim.
E será que o receptor 1 do CRF também estaria envolvido com essa personalidade mais pessimista, além de estar envolvido com resposta ao estresse? Pois bem, essa aqui é uma das professoras, a Carmen Santi, que motivou também a minha tese minha tese de doutorado. Ela fez um trabalho bem interessante. Primeiro, ela separou os grupos de acordo com suas personalidades, de mais a menos ansiosos. Então, esse aqui, deixa eu mudar o cursor. Isso aqui é um labirinto em cruz elevado, né? Onde tem os braços abertinhos e os braços fechados. Camundongos, por questão, camundongos, ratos, enfim, roedores, amam um lugarzinho fechado e protegido. Não é à toa que quando um entra na casa da gente, ele nunca anda no meio da sala ou da cozinha. Ele sempre anda pertinho da parede, porque é lá que ele se sente protegido. Eles odeiam um lugar aberto. Então, a gente entende que, ou supõe que, os animais com mais comportamento tipo ansioso vão ficar mais nos braços fechados. E os com menos comportamento tipo ansioso vão ficar nos braços mais abertos. Ok? De acordo com o tempo em que eles ficaram em cada um dos tipos de ambiente, a professora Sandy, então, separou a personalidade deles em alta ansiedade, intermediária, baixa ansiedade, low anxiety, intermediário e baixa ansiedade. Depois disso, fez um estresse, um modelo de estresse com os animais por altura. Então, essa aqui é uma plataforma que ela é meio bamba, e os animais ficam lá dentro bambeando, coitado. Eles ficam como se eles estivessem num trapézio, enfim, numa... Isso é extremamente estressante para eles. E depois disso, eles já, para quem já viu falar sobre caixinha de Skinner e condicionamento, eles foram fazer o teste de condicionamento, no qual eles aprenderam que se eles apertassem a alavanca do lado direito, eles ganhavam comida. Se eles apertassem a alavanca do lado esquerdo, não acontecia nada. Então, eles tinham que apertar do lado direito e não do esquerdo. O nome disso é comportamento tipo operante. Enfim, é uma forma de entender o quanto tempo os animais aprendem e o quanto tempo eles persistem naquele aprendizado. E o que eles perceberam aqui é o seguinte: animais de baixa ansiedade, ah, quando tiveram estresse, apresentaram um breakpoint maior. O que é breakpoint, Franco? Aqui eles apertam a alavanquinha. Quando eles apertam a alavanquinha uma vez no começo, eles ganhavam comida, ganhavam o prêmio. De repente começou a aumentar o tanto de vezes que eles tinham que apertar aquela alavanca, que eles tinham que ir com a patinha na alavanca, para receber o mesmo prêmio. E assim e então você vai aumentando o breakpoint dele, ou seja, você vai fazendo com que os animais tenham que apertar cada vez mais para que eles recebam o mesmo prêmio de antes. Isso para analisar a persistência deles em querer receber aquele prêmio ou não. Ah, os animais que passavam por estresse agudo, como esse aqui, ah, mas tinham baixa ansiedade, apresentavam um breakpoint maior. Então parece que o estresse motivava eles a quererem, por estarem estressados, já que eles já estavam estressados mesmo, a insistir até receber a recompensa, mais do que os controles. Por outro lado, os que tinham baixa ansiedade, que tinham alta ansiedade, apresentavam um breakpoint menor, ou seja, eles passavam a ser menos persistentes após o estresse agudo. Então aqui é uma questão genética, né? E é curioso porque os animais heterozigotos acabaram permanecendo mais tempo nos braços abertos. E olha só que interessante, quando a gente foi olhar então o RNA mensageiro, ou seja, aquela informação genética que sai do núcleo e foi para a célula para ser expressa em proteína, do receptor 1 do CRH, os animais de alta ansiedade tinham bem menos do que os animais de baixa ansiedade. O que, o que leva a gente a entender que talvez a alta ansiedade ou a baixa ansiedade está envolvida com os níveis de produção dessa proteína, de produção desse receptor para o CRF. E aí, para confirmar, porque
esse artigo saiu da Nature, então na Nature eles nunca fazem um teste só, eles sempre fazem um monte de teste depois cercando e confirmando o que eles viram anteriormente. Eles usaram uma coisa que eles chamam de antagonista. O que é antagonista? Lembra que eu falei para vocês que cada hormônio era uma mensagem do WhatsApp, mas cada mensagem só chegava num número específico. A função de um antagonista é não deixar com que aquele número específico receba aquela mensagem, é bloquear aquela mensagem para que a mensagem não chegue até o alvo dela. E quando eles fizeram isso, percebam então aqui está o breakpoint, né? Então, alta ansiedade veículo, alta ansiedade, baixa ansiedade veículo, desculpe, baixa ansiedade com o antagonista. Alta ansiedade veículo, alta ansiedade com o antagonista. E o efeito do antagonista acabou funcionando mais ou menos como o efeito do estresse. Então, os animais de baixa ansiedade com o antagonista acabaram tendo um breakpoint maior, acabaram recebendo mais recompensas e acabaram ficando mais tempo, acionaram mais as alavancas. Agora, os animais de alta ansiedade com antagonista tiveram menos disso. Então, tiveram um breakpoint menor, acionaram menos as alavancas e tiveram menos prêmios. Por incrível que pareça, apesar de ter menos receptor, esses receptores acabam disparando mais sinais elétricos dentro dos neurônios, ou seja, eles têm menos, mas funcionam mais, pelo menos na parte basal. Mas quando a gente ativa o antagonista, de alguma forma, isso se equipara. Aqui está uma oficina que aqui é para você bloquear a ação do núcleo como um todo, né? Então, os animais nocaute, ou seja, que não expressavam de nenhuma forma o CRH, o CRF, eram menos motivados do que os que tinham. E isso acaba demonstrando que o CRF, de uma certa forma, está diretamente envolvido com os comportamentos motivados. Ou seja, sim, motivação e, portanto, a persistência nisso, ou seja, o não pessimismo, está envolvido com o receptor do CRF. Para acabar, gente, o que isso tem a ver com crianças, né? Como crianças tem a ver com isso? Esse aqui é um estudo já meio antigo, mas é interessante. Então, o que eles pegaram? Pegaram pacientes adultos que estavam no hospital e era um hospital psiquiátrico. Aí eles mediram os níveis os níveis do BDI, né? Então, enfim, de ansiedade, de depressão deles, de acordo com o BDI. Fizeram também um questionário sobre a intensidade dos abusos sexuais, físicos e psicológicos que esses pacientes sofreram na infância. E compararam isso com as diferentes expressões do receptor 1 do CRF. E o que eles encontraram foi, primeiro, como já é de esperar, aqui assim, aqui nesse gráfico, a gente percebe que pessoas com alto índice, com alto score no BDI, ou seja, com altos índices de ansiedade, sofreram níveis maiores de abuso, ou seja, estresse, abuso durante a infância, vai ser refletida lá na frente. É o que a gente chama ah, de nossa, fugiu a palavra agora, de early life stress, ou seja, o estresse no comecinho da vida, resultando lá na frente da fase adulta. E além disso, eles mediram as diferentes expressões do CRF, né? O CRF é uma proteína que tem várias expressões possíveis, são 15, né? O que a gente chama de polimórfico, ou seja, tem várias morfias, várias formas. E todas essas formas têm a sua forma dominante, aqui, que é essa aqui, o triangulinho. A quadradinha são os heterozigotos e os losangos, né, são as recessivas. Notem como todas as formas dominantes, independentemente do nível de estresse, do nível de abuso que essas crianças sofreram,
o BDI é baixo, o score no BDI é baixo, ou seja, as crianças sofreram abuso, sofreram traumas durante a infância, mas tiveram capacidade de lidar com elas, ou seja, tiveram um substrato neurológico capaz de sofrer o abuso, sofrer o estresse e retornar à homeostase. Quando a gente vê os outros haplotípicos, os outros fenótipos, né, ou seja, as outras expressões desse gene, dessa proteína, o BDI sobe. Ou seja, essas expressões dessas proteínas, desse gene, acabam dificultando ao longo da vida dessas crianças lidarem emocionalmente com esses abusos, com esses traumas. Obviamente, a gente não vai sair por aí fazendo análise genética, né, o genótipo de todo paciente que seja, mas pelo menos em pacientes que sofreram por abuso e que a, chegam no lugar precisando de ajuda, é interessante a gente ver se eles seriam mais ou não, mais ou menos suscetíveis e de que forma a gente poderia ajudá-los. Eu acho que seria uma iniciativa importante, enfim, parece que eles são alvo, enfim, são alvos preferenciais dentro dessas políticas de apoio. E é isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Muito bom, muito bom. Excelente, Franco. Muito bom mesmo. Um monte de informações, né? É bom quando a gente assiste palestra, né? Porque daí a pessoa vai lá, pega os artigos super top e traz pra gente mastigado, né? Muito bom. Eu só vou conectar aqui na bateria, mas eu não saí, é só rapidinho. Tá bom. Então, gente, agora enquanto o Franco se organiza ali, é o momento para a gente abrir câmera, fazer para vocês fazerem perguntas para ele, ou colocar no chat, quem não tiver, que eu, né, enfim, anotei algumas coisas, mas quero deixar preferencialmente para quem está aqui assistindo, fazer perguntas, comentários, ou relações com suas pesquisas, né, o que vocês quiserem.